Bem, pessoal, na aula de hoje, tá, a gente vai continuar falando sobre instalações prediais de água fria. Vamos falar sobre perda de carga, vazão, velocidade, diâmetro e pressões, tá? A ideia de hoje é dar fundamentação teórica, ok? A gente vai dar a fundamentação teórica, ainda a gente não vai ter condições de dimensionar, tá? Essa já é uma segunda parte. Então, na aula 5, aí sim, nós já partiremos para o dimensionamento, tá? Outra questão que eu não poderia deixar de falar é sobre o propenso projeto, tá? A princípio, a gente está na ideia de ser projeto, mas até agora eu não recebi nenhum grupo, tá? Nenhum grupo formado, né? E aí, assim, eu acabei conversando com o João tem ficado me dar uma planta, um projeto e tal. Aí ele me encaminhou um projeto, hoje eu abri o projeto, mas aí não dá para a gente utilizar o projeto. Então, eu vou ter que escolher um outro projeto para vocês, tá? Se vocês, assim, quiserem projeto, vocês quiserem mudar, não, pessoal, não quero projeto, eu quero prova. Vocês me disserem até a próxima aula que querem prova, aí a gente cancela a ideia do projeto e faz uma provinha mesmo, tá? Provinha, normal, assim, eu normalmente eu faço como se fosse um projetinho, tá? Um mini projeto, e aí você desenvolve sozinho, tá? Não pode ser um projeto muito grande. Questão de projeto pequeno é que às vezes o projeto é tão fácil que você, né, acaba deixando de ter um conhecimento maior, né, em projetos mais complexos. Vou deixar a cargo de vocês decidirem, tá? Vocês têm grupo de alunos aí, eu queria que vocês conversassem entre si e chegassem a um veredito, tá? A princípio, projeto, mas eu preciso do nome das pessoas que fazem parte do grupo para a gente lançar a ideia do projeto, tá? Então, até a próxima aula, eu daria a planta para vocês começarem. Bem, antes da gente começar a falar dos tópicos elencados para a aula de hoje, tá? É preciso a gente ter noções gerais para o dimensionamento das tubulações. Então, para que a gente faça o perfeito dimensionamento das tubulações, é necessário que a gente tenha algumas informações para cada trecho da canalização dimensionada. Tá? E aí, na norma, ela elenca 4 parâmetros hidráulicos do escoamento que você tem necessariamente que apresentar. É a vazão, a velocidade, a perda de carga e a pressão. Então, vocês vão me fornecer esses 4 parâmetros para cada trecho de tubulação, tá? Depois a gente fala o que é trecho, tá ok? Então, a vazão é dada em função dos diversos pontos de utilização e a outra variável restritiva é a velocidade. Então, a velocidade máxima, que é permitida por lei, é de 3 metros por segundo, tá? Para minimizar os ruídos e pressões excessivas, né? Como a gente tinha conversado na aula passada sobre o golpe de Ariete. A partir desses dois dados calculados, a gente pode utilizar fórmulas ou ábacos fundamentados nessas fórmulas, tá? Para obter os outros dois dados aí desses parâmetros hidráulicos, tá? A perda de carga e o diâmetro mais adequado. Todos esses cálculos, tá? A gente parte de um pré-dimensionamento, tá? De uma perspectiva, e aí a gente calcula. E aí, pessoal, não estranhe, é por tentativa e erro, tá? A gente parte de um pré-dimensionamento, de um diâmetro, dentro de uma perspectiva, e aí, se não der, aí depois a gente trabalha outros diâmetros para que a gente consiga chegar no ponto de consumo com a pressão adequada. Mas a gente vai conversar bem mais sobre isso, tá? Então, depois de calcular esses dados, a gente vai verificar a pressão, tá? A pressão mínima nos pontos de utilização. Então, particularmente, a gente vê o ponto mais desfavorável na instalação, tá? Normalmente, tá? Em residências, é o chuveiro. Por quê? Porque
a pressão que a gente tem no chuveiro, ela, como é o ponto mais alto, ela é o ponto mais hidraulicamente desfavorável. Tá? Mas se tiver, por exemplo, um equipamento que você precise de uma pressão específica, aí a gente precisa avaliar o projeto como um todo para que a gente consiga atender o ponto idealizado com a pressão necessária dentro do projeto. Bom, eu acho que vocês já conhecem, né, o que é perda de carga, tá? Talvez na disciplina de hidráulica ou eu acho que na de hidráulica mesmo, né, que vocês devem ter visto a questão da perda de carga na canalização. Então, perda de carga é energia perdida pela unidade de peso do fluido quando esse escoa. Então, para haver perda de carga, tem que haver escoamento. Então, o líquido entrou em movimento, então passou-se a ter perda de carga. E a perda de carga, ela pode acontecer tanto na tubulação, como de forma concentrada nas tubulações. Tá? Então, cada conexãozinha tem uma perda de carga associada, tá? Não só no comprimento do metro de tubo reto, tá? Como também nas conexões, tá? Bom, como eu já tinha falado, né, não existe escoamento em tubulação sem perda de carga. Então, o líquido escoou, logo a gente tem aí a perda de carga. Então, o que a gente pode fazer é reduzir a perda de carga, tá? Para que não ocorra a redução da pressão aos níveis aceitáveis. Então, na aula passada a gente tinha falado sobre o reservatório, né? Então, na verdade, tudo parte da concepção do reservatório. Então, o reservatório ele tem que ter uma boa localização e uma boa altura para que a gente tenha, né, condições favoráveis ao dimensionamento. Então, tudo isso, dimensionamento da parte hidráulica, parte necessariamente aí da sua definição do reservatório. Tá? Então, quanto mais rugoso for o material do tubo, maior será o atrito interno e assim serão maiores os choques das partículas entre si e diretamente a maior perda de carga. Tá? Então, como a gente tem hoje em dia, né, a gente ainda tem tubos metálicos, né, que são considerados rugosos, que têm a perda de carga mais excessiva, e os tubos de PVC, que têm perda de carga menores. Tá? O que a gente pode fazer é, de repente, fazer um estudo de qual conexão, por exemplo, tem a perda de carga maior ou menor, tá? E aí, né, ter uma associação direta com essa relação aí e, de repente, substituir, né, por exemplo, um cotovelo por uma curva. Então, isso são boas práticas que você pode fazer, né, se de repente seu projeto tiver uma pressão realmente muito próximo da pressão é, é, da pressão fora, digamos assim, tá? do contexto necessário para o bom funcionamento da peça. Então, a perda de carga ao longo de um tubo depende do comprimento e diâmetro interno, da rugosidade, da superfície interna e da vazão. Então, a gente tem duas fórmulas, tá? Uma para tubo rugoso e outra para tubo liso, que são essas fórmulas aqui, tá? Não se assustem com essas fórmulas. Normalmente o dimensionamento de água fria é feito em tabelas, tá? E se, por exemplo, o escolhido for o Excel, essa fórmula ela é bem tranquila de ser desenvolvida no Excel, ok? Então, a perda de carga nas conexões, ela é um pouco diferente. Tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai expressar a perda de carga nas conexões, tá? Em termos de comprimentos equivalentes de tubo. Tá? E aí eu vou apresentar para vocês as tabelas que trazem justamente essas perdas de carga. Tá? Fiz uma consideraçãozinha aqui, mas é claro
né, só para quem tem experiência, quem lida com projetos, tá? E para quem quiser fazer uma avaliação, se você não tem o conhecimento sobre o projeto, né, digamos, é uma casa e você quer fazer uma perspectiva aí de perda de carga, então tem uma consideração aí para que vocês vejam isso, tá? Então, perda de carga, tá? Por comprimento de tubo rugoso, tá? Tubo rugoso, a gente está enquadrando aqui o de aço, tá? Galvanizado ou não. Então, nós temos os diâmetros, tá? E aqui o tipo de conexão. Então, tipo de conexão, a gente localiza o diâmetro, né? Localiza a conexão e aí a gente tem o valor relacionado. A princípio, eu estou só apresentando para vocês, tá? Depois, na próxima aula, a gente vai ter um dimensionamento e aí vocês vão utilizar essas tabelas, tá? Aqui outra tabela, tá? Mas aqui para tubos de plástico, tá? Bom, tem uma pergunta aqui no chat, alguém fez a pergunta e eu, por acaso, vi. Alguém pode falar aí qual é a pergunta? Pessoal, vocês podem me ajudar aí com a pergunta? Bom, então vamos prosseguir, tá? Aquelas tabelas, elas foram retiradas da norma, tá? Percebam que aqui, tá? É uma tabela expressa da norma, tá? Essa daqui é outra fonte, tá? Eu coloquei ela aqui justamente porque ela tem possibilidades, mais possibilidades de conexões, tá? E tudo isso é muito importante quando a gente quer saber a perda de carga associada a um determinado tipo de conexão, tá? Então, aqui tem mais possibilidades e aí a gente fica melhor de trabalhar, ok? Aqui, por exemplo, ó, T de passagem direta, T de passagem de lado, T de passagem bilateral. Agora não é o momento, mas depois a gente vai fazer um exercício onde eu vou explicar para vocês, né, qual é a diferença de cada uma desses tipos de conexão, ok? Perda de carga nos registros, tá? Então, a perda de carga no registro de pressão é obtido através dessa expressãozinha aqui, tá? Então, ΔH é igual a 8, 10 a sexta vezes K. O K a gente vai olhar numa tabelinha, tá vendo aqui, ó, tabela K, tabela 4 da NBR 10.071, tá? Mas aí eu já estou ofertando a vocês, já aí no slide, para que vocês tenham essa informação. O que é a vazão, tá? Estimada, isso aqui que a gente a princípio já teria, né? E o diâmetro também a gente já teria, a gente só precisaria do valor K, que é obtido a partir do pré-dimensionamento aqui do diâmetro, tá? Então a gente já tem aqui os valores de K, já extraí aqui da norma para facilitar aí o uso. Perda de carga no hidrômetro, isso para quando a gente é necessário a gente calcular a perda de carga quando a gente tem o tipo de abastecimento direto, tá? Ou seja, aquele abastecimento que a gente recebe, que os pontos de abastecimento da casa são fornecidos diretamente pela tubulação da Compesa, o que não é o caso, tá? Mas aí, como tem essa possibilidade, então coloquei aqui já a perda de carga associada ao hidrômetro, tá? Então, se for calcular a pressão no sistema direto, aí vocês utilizariam aqui essa fórmula, que utiliza aí, né, esse padrão aqui para o dimensionamento. Bem, o método de dimensionamento das vazões, tá? Então, ele é utilizado, existem duas formas de você dimensionar a vazão, tá? A gente pode dimensionar pela vazão máxima possível, que é o método de utilização simultânea, e depois a gente vai ver em detalhes o que é que isso significa, que é utilizado muito em quartéis, né? Imagine um alojamento, né? Onde chega várias pessoas ao mesmo tempo e você vai ter vários chuveiros ocupados, vários
mictórios ocupados, então não é o uso residencial, tá? Então esse é um uso específico, tá? Mas depois a gente também vai utilizar aí de um exemplo para exercitar essa condição. O método que a gente faz para o uso residencial é o método da vazão máxima provável, tá? Que faz de forma estatística, tá? A utilização simultânea provável. Estou falando estatística porque tudo isso é tabelado e ela é tabelada de forma estatística. Então, os dados que estão lá na tabela, né, foram feitos em relação à utilização de forma estatística e já estão tabelados. Tá? Só um lembrete que eu coloquei aqui em relação à vazão, tá? Cada tubulação deve ser dimensionada de modo a garantir o abastecimento de água com vazão adequada, sem incorrer no superdimensionamento. Então, pessoal, quando vocês estão em obra, tá? Muita gente faz o seguinte: não, olha, você desce com um tubo de 40, depois você faz uma diminuição para o tubo de 32 e depois você bota o tubo de 25, tá? Sem ter nenhuma preocupação com a questão do dimensionamento. Então, perceba que o que a gente se propõe a fazer é o atendimento das necessidades, tá? Se o chuveiro tem que ter uma determinada pressão, então a gente vai fornecer a pressão do chuveiro com o mínimo necessário, tá? O mínimo necessário da pressão necessária vai requerer também o uso do diâmetro mínimo necessário, tá? Para não incorrer aí no superdimensionamento, tá? E no aumento dos custos. Então, esse é a tabela aí para o uso simultâneo provável, tá? Então, perceba que aqui a gente tem o aparelho sanitário, tá? A peça de utilização, tá? Para trazer maiores esclarecimentos em relação ao próprio aparelho, tá? Perceba que aqui tem, ó, banheiro, bacia sanitária, mas bacia sanitária com caixa de descarga e bacia sanitária com válvula de descarga. E aí ela traz associação, ó, vazão de projeto e peso relativo, tá? Esse peso relativo é justamente esse que a gente usa, tá? Como valor, tá? Um valor estatístico provável de utilização, tá? Então, a gente vai fazer o somatório dos pesos e vai utilizar essa fórmulazinha aqui para a gente calcular a vazão necessária, ok? Não se preocupe, estou só apresentando as tabelas, depois quando a gente for fazer o dimensionamento, aí vocês vão ver como é que a gente utiliza cada tabela dessa. Então, no uso do abastecimento do reservatório, tá? Então, a gente faz a seguinte consideração, tá? Nos casos de edifícios com pequenos reservatórios individualizados, como é o caso de residências unifamiliares, o tempo de enchimento deve ser menor do que 1 hora. Tá? No caso de grandes reservatórios, o tempo de enchimento pode ser de até 6 horas. Então, perceba que com esse tempo, a gente tem aí a perspectiva já do dimensionamento, né, do tipo de tubulação para o tipo de bomba. Tá? Então, essa é uma relação aí que a gente tem que guardar, tá? Para a gente, né, calcular, usar isso depois. Tá? A princípio, uma consideraçãozinha aí, apenas para vocês terem esse registro. Velocidade máxima. Tá? Segundo a norma, a velocidade máxima não pode ser superior a 3 metros por segundo ou 14 vezes a raiz do diâmetro, tá? Quando o diâmetro ele é posto em metros. Para a gente calcular a velocidade na tubulação, aí a gente calcula em função da vazão requerida, né, que foi essa que a gente viu pelo peso, né, e do pré-dimensionamento do diâmetro, ok? Então, a gente calcula a velocidade e compara com esses valorizinhos aqui para saber se realmente ela não superou, digamos, ao dispositivo normativo. Diâmetro utilizado, tá? Então, o diâmetro em função da vazão nos trechos e do limite de velocidade. Então, uma mesma coluna de distribuição, tá? Ela pode ter 2 ou mais trechos com diâmetro diferente.
pois a vazão de distribuição diminui à medida que atinge os pavimentos inferiores. Então, imagine que quando você vai calcular o diâmetro da coluna de distribuição, você vai calcular para o edifício inteiro, mas a partir do momento que o andar superior foi abastecido, o andar depois do superior foi abastecido, perceba que o volume de água, né, a ser distribuído no restante dos andares, tá? Então, ele diminui. Então, como ele diminui, então a gente pode também utilizar desse artifício, né, para diminuir aí o diâmetro da tubulação, né? Por economicidade, né? E pela questão que eu falei, né, anteriormente, né, justamente por conta, né, do dimensionamento no mínimo necessário, ok? Para não colocar aí o superdimensionamento. Então, para os demais casos, pode-se calcular o diâmetro pelo método da luneta ou ábaco, que eu vou mostrar também para vocês, tá? Como é que faz todo esse pré-dimensionamento. Então, essa daqui é uma da Tigre, tá? Então, você calcula aqui a vazão pelo método dos pesos, tá? E aqui você encontra as faixas. Então, se você fez o somatório pela soma dos pesos e deu até 1,1, então, você utiliza aqui, ó, o diâmetro de 20 milímetros. Tá? Se o valor encontrado ele está entre 1,1 e 3,5, então 25 milímetros. Então, o pré-dimensionamento ele é bem simples. Tá? Ele é bem simples, não tem complicações. Tá? O problema está, né, no cálculo para você chegar até a definição da pressão no ponto. Tá? Esse realmente tem um complicadorzinho, tá? Por quê? Porque você precisa calcular até o final para de repente perceber que não atingiu e aí você tem que alterar toda a configuração para tentar chegar na pressão mínima requerida, tá? E aqui o ábaco, tá? Esse ábaco muito utilizado para o cálculo, né, da coluna de distribuição. Então perceba que ele também tem um método dos pesos aqui associado, tá? Tem as vazões em litro por segundo e tem o diâmetro aqui na parte externa. Então, em quaisquer dessas informações aqui, você associa e aí você tem aqui o diâmetro requerido pelo sistema. Subramais. Já nos subramais, tá, pessoal? É importante que vocês conheçam qual é o equipamento que você vai instalar, tá? Então, hoje a gente tem uma atualização muito intensiva em relação a esses requisitos, tá? Então, por exemplo, você tem máquinas de lavar muito sofisticadas, você tem, digamos, máquinas de lavar prato também bastante sofisticadas, então é necessário, de repente, uma lida no manual, né? Para que você dê uma atualizada em relação a isso. O que a gente tem é uma tabela normativa indicando aqui o subramal para o atendimento dessas peças de utilização. Então, perceba que a maioria, né, dá com 20 milímetros, tá? Tem algumas condições aqui que dá com 25, como, por exemplo, a lavadora de prato, tá? Que requer aí o subramal de 25, tá? Então, subramal, só para lembrar vocês, né, você tem o ramal, né, normalmente colocado na horizontal, né, e aí o subramal para atendimento ele é colocado na vertical, tá? Na vertical para baixo, na vertical para cima, dependendo de como você faz o projeto. Então, nesse trechozinho do subramal, o mínimo necessário são esses parâmetros aqui, tá? Pressões máximas e mínimas, tá? Então, existem 3 tipos de pressão, tá? Pressão estática, pressão dinâmica e pressão de serviço. A pressão estática é a pressão quando a água está parada na tubulação, pressão dinâmica quando a água está em movimento. A pressão de serviço é a pressão indicada no tubo, tá? Então, quando vocês forem comprar um tubo para água fria, né? Em geral, se você comprar um tubo de boa qualidade, certificado pelos órgãos certificadores, então, normalmente já está lá fixado a pressão requerida, tá?
Então, pressão estática, a gente já tinha falado, né, que ela não deve ultrapassar os 40 metros de coluna d'água, e aí a gente já tinha falado que deve se atentar aí para os prédios com 13 pavimentos. Então, edificações com 13 pavimentos, então você deve ter precauções aí com relações à pressão de 40 metros de coluna d'água. E aí tomar aquelas medidas, né, que a gente já tinha comentado antes. Pressão dinâmica, tá? Pressão dinâmica é a pressão quando o líquido está em movimento. Então, percebam que a gente tem o parâmetro máximo dos 40 e a gente tem aqui a questão de 0,5 metro de coluna d'água, que é o padrão mínimo, tá? Então, presta atenção que isso cai muito em concurso, tá? Então, 40 metros de coluna d'água para a pressão máxima e 0,5 para pressão mínima, tá? Em regime de escoamento. Isso não quer dizer que essa pressão aqui você pode colocar, por exemplo, no chuveiro. No chuveiro, normalmente, é de 1 metro de coluna d'água, tá? Então, mas aí, normalmente, né, em concurso, eles perguntam a máxima, a mínima, tá? E aí é preciso que vocês saibam dessas informações de forma bem prática, tá? Bom, ainda falando sobre pressões dinâmicas, tá? Em qualquer caso, a pressão não deve ser inferior a 10 kPa, né, que é igual a 1 metro de coluna d'água, né, que é justamente a condição que eu acabei de falar para vocês, né, que ele dá para o atendimento de todas as peças de utilização, inclusive a do chuveiro. E aí vocês precisam se atentar, né, para a condição especial do chuveiro e para essa condição mínima aqui, que de repente pode aparecer no equipamento, como uma válvula de descarga da bacia sanitária, tá? A válvula de descarga não, a caixa de descarga, né, que requer aí uma pressão menor, tá? A válvula de descarga ela requer aí uma pressão de 15 kPa. Bom, e a pressão de serviço que eu tinha comentado, né? Então, normalmente aqui fica a cargo só de curiosidade, tá? Então, quando você compra um tubo com classificação, tá? Então, Tigre, Crona, ou qualquer uma dessas comerciais, tá? Que não sejam muito... eu, pelo menos, não conheço nenhuma que venda com a pressão abaixo, a prestação de serviço abaixo. Mas aí, se vocês tiverem dúvida em relação à qualidade do tubo, então vocês olham lá na referência do tubo, se ele pertence à classe 15, cuja informação, né, na classe 15, a pressão de serviço é de até 3,5 kg-força por centímetro quadrado ou 75 metros de coluna d'água. Então, esse é o padrão requerido mínimo aí para a condição de água fria. Em alguns lugares, tá, tem um tubo que eles vendem que é tubo para irrigação. Então, um tubo azulzinho, tá, um azulzinho mais claro, que eu não tenho certeza se ele passa nesse padrão, tá? Então, preste atenção, o diâmetro dele talvez não seja nem o certinho, né, que realmente bate com a tubulação de água fria. Então, preste atenção, porque, de repente, né, quando a gente chega no comércio, às vezes eles tentam, né, fazer de tudo para que a gente compre uma tubulação com preço diferenciado, tá? Então, atenção aí com esse tubinho azul, que eu realmente não sei se ele passa aí nessa configuração. Bom, o tipo de abastecimento direto, que é aquele que eu falei para vocês, que não é o caso da gente aqui, tá? Mas a forma de cálculo é a mesma, tá? Então, você sai calculando as perdas de carga, né? Vê o mínimo necessário da pressão no ponto de atendimento e sai fazendo os descontos das perdas de cargas, né, no sistema, tá? No abastecimento indireto, né, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a pressão disponível, tá, no ponto de utilização, tá? E vai subtraindo a pressão inicial, os valores de perda de carga, determinado pelos tubos, conexões,
registre outras singularidades. Então, a gente vai fazer tudo isso nos exemplos, tá? Então, a gente tem a condição da caixa d'água e, a partir da caixa d'água, a gente sai descontando as perdas de carga na pressão, que vai ocasionar a perda de pressão, tá? Então, é essa configuração aí que a gente vai se deparar quando a gente for fazer o dimensionamento. A partir desse momento, tá? Então, o dimensionamento é dado à base de tentativa e erro, tá? A gente calcula todo o sistema, tá? A partir dessa concepção de uma altura de reservatório, de uma concepção de trajetória da tubulação, né? Das perdas de cargas associadas com a tubulação e com as conexões. Se ao final a pressão não der, tá? Aí a gente precisa rever as conexões, né? Ou até mesmo rever aí a altura do reservatório, se for possível, tá? Ou as conexões, ok?